primeiro tema que encontramos na leitura. O poder do Senhor é o mesmo. Mesmo após a sua ressurreição, Ele continua tendo força de consertar o ser humano. O que significa um homem que não anda? É um homem que sempre será dependente de alguém. E ninguém foi feito por Deus para depender do outro. Ninguém foi feito para ser escravo do outro ou das circunstâncias. Por isso que a maturidade do homem está na sua capacidade de se autogerir. A liberdade do homem está em possuir um corpo, uma mente e uma alma que estejam maduras o suficiente para que ele se realize. Este homem que estava à porta do templo é exatamente o resumo do estado do ser humano. O ser humano vai criando dependências, vai criando muletas, vai atrofiando a sua musculatura, até que chega o ponto onde ele não consegue mais andar. E um homem que não anda, não consegue fazer a experiência do crescimento. E aqui, é claro, vocês já compreenderam que eu não estou falando de pernas. O segundo livro da Torá se chama Ex-Rodós, que significa para o caminho. Todo homem, toda mulher tem um caminho. E este caminho é individual, é pessoal e é intransferível. Eu não posso caminhar por você. Por isso que um pai e uma mãe, por mais que amem o filho, precisam deixar que o filho se decepcione. Precisam deixar que o filho chore. Precisam deixar que o filho tenha as próprias experiências. Proteção não significa esterilização. Proteção significa, você vai sofrer, mas eu estou aqui. O que eu puder evitar, eu evito. O que eu não puder, você vai passar junto comigo. Por isso que este homem tem duas incapacidades. A primeira incapacidade, claro, é fisiológica. É o homem que sempre vai precisar de alguém. Ele vai precisar de alguém para ir ao banheiro, ele vai precisar de alguém para fazer as compras, ele vai precisar de alguém para ajudá-lo a se levantar, a se deitar. E não esqueçam que naquela época havia ainda duas regras. Uma regra era judaica: todos os mendigos deviam fazer a mendicância em cima de um pano preto. E havia uma regra que era romana: todo mendigo devia usar uma capa preta. Então ele usava duas capas pretas. Segunda coisa, além de não ter a liberdade, um dos seus sentidos, que é o sentido dos pés, porque nós temos 8 sentidos, pés e mãos são um sentido do corpo, ele não conseguiria tomar as próprias decisões. Ele podia, agora eu quero fazer isso, mas ele não conseguiria, porque dependia de alguém. A segunda coisa, ele jamais conseguiria entrar no lugar do Santo dos Santos. Ele não conseguiria cumprir sua missão de homem, que é ser o sacerdote da casa. Até onde ele podia entrar? Até a porta do templo. Ah, padre, que maldade! Aqui nós temos que fazer um exercício, que é o exercício que eu chamo de arqueologia bíblica. Naquela época, as pessoas que tinham alguma deformidade desta natureza eram consideradas pecadoras, ou elas ou a família. E diante do altar, eu não posso me apresentar se eu tiver algum pecado. Ah, padre, que bom que isso passou. Isso não passou, não. Por isso que a nossa primeira atitude litúrgica na igreja qual é? Pedir perdão. Eu não posso me apresentar diante de Deus com as mãos sujas, nem com as mãos vazias. Ele jamais poderia entrar. Nesta hora vêm os discípulos do Senhor, e aqui vem a primeira mensagem soteriológica, a primeira mensagem de salvação. O discípulo carrega o seu mestre. O discípulo é parecido com Jesus. Jesus curava, então seus discípulos também têm autoridade de cura. Não por si mesmos, não porque tem um DNA diferente, um gene diferente, não. Mas eles têm a autoridade porque estão associados a Jesus.
porque são amigos de Jesus, porque são parecidos com o Senhor. E quando aquele rapaz diz a palavra hebraica tzedaká, que significa faça justiça, você pode entrar, eu não posso, você pode andar, eu não posso, me ajude, equilibre as forças, faça a lei do retorno. Naquela época diz o Evangelho que o discípulo olhou bem para ele. O que significa este olhar bem para ele? Os olhos de Deus que pousam sobre o homem. Lembrando que este homem representa Adão. Esta é a condição do homem sem Deus. Não consegue andar e não consegue vida espiritual. Nem consegue a vida humana, nem consegue a vida espiritual. E é verdade. O ser humano sozinho não consegue nem a vida humana atingir por si mesmo. Nem a estatura da vida humana ele consegue mais. Então, acontece uma coisa interessante que é também uma tipologia. Pedro olha para ele e diz: eu não vou te dar ouro nem prata. Ah, padre, mas é porque era bom, né? Se desse uma esmola. Não, porque coisas materiais não alimentam vida espiritual. E vocês sabem que há coisas que não resolvemos com dinheiro. Vocês sabem que há coisas que dinheiro não é necessário e nem é um valor. Por isso que Pedro olha para ele e diz: mas o que nós temos, eu te dou. O poder da cura que vem de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. O que é esse levanta-te? Ressuscita. Sai do pano preto, que é o verbo egeiro. E o outro anda. O que é o anda aí? Retoma o teu caminho. Trilha o teu caminho de ser humano. Trilha o teu caminho individual. Nós todos temos um caminho individual. Padre, mas nós estamos na época da sociabilidade, mas a sociedade não fala quem é você. A sociedade não pode te dar identidade. É o contrário, é você que alimenta a sociedade, não a sociedade que diz quem você é. Nós não somos socioconstrutivistas, nós somos católicos. Eu não me tornei quem eu sou por causa do mundo ou por causa da sociedade. Eu me tornei quem eu sou diante de Deus. Por isso este anda não é só colocar pé e depois outro pé. Este anda significa trilha o teu caminho. E qual é o caminho do homem? Voltar para Deus. E qual foi a reação dele? Aqui nós temos uma menção direta ao profeta Ezequiel. Eu vi um vale de ossos, e quando o Espírito Santo soprou, os ossos começaram a se juntar, receber músculos, tendões, pele, e todos se colocaram de pé. É Deus que endireita o ser humano. E você pode achar que isso é uma coisa simples, não é não. Colocar de pé significa ordenar. As coisas possuem uma ordem ou não? Dentro de você existe uma ordem ou não? Então nós temos que reordenar. Então Deus endireitou, Deus colocou de pé, Deus levantou aquele homem. É isso que Deus faz conosco. E qual foi a reação dele? Ele se pôs a caminho, pulando, cumprindo a profecia, e também louvando a Deus. Qual a primeira coisa que ele fez assim que foi curado? Entrou no templo com os discípulos. Há pessoas que recebem tantos milagres, tantas curas, tantas graças, e sequer abrem a boca para dizer obrigado, Jesus. Há pessoas que reconhecem que são agraciadas, que receberam muito, muito, muito de Deus, mas não conseguem entrar no templo para agradecer. É a primeira leitura. Segundo tópico de hoje, o Evangelho. No Evangelho, nós encontramos
2 discípulos. E vocês sabem que o número 2 na gematria sagrada representa sempre a humanidade. O 4 representa o mundo, que é o 2 vezes 2. Mas o 2 representa a humanidade. E a humanidade começou com 2. Quais foram os primeiros? Adão e Eva. E quais são os primeiros filhos deles? Caim e Abel. Então nós podemos identificar estes 2 discípulos como Adão e Eva, como Caim e Abel. E eles estão cometendo o mesmo pecado: desconfiar de Deus. Segundo, decepcionar-se com Deus. E vocês sabem que um coração, quando desconfia, ele ergue uma parede. Quando uma pessoa desconfia, ela começa a levantar uma parede. E existem 2 maneiras de desconfiar. Tem a desconfiança quente, que é a pessoa diz: olha, não confio mais em você e vou ficar lhe observando. E tem a desconfiança fria, que é a pessoa continua sendo gentil, mas interiormente já tomou uma decisão. Estes 2 tomaram o caminho da desconfiança fria. Vamos embora do cenáculo, vamos embora de Jerusalém. Não vai acontecer mais nada. Jesus mentiu. Segunda reação: ele morreu. Não adianta esperar aqui. Decepção. E a decepção, ela é capaz de ferir a alma de um ser humano. A decepção faz com que nós mudemos as nossas decisões. A decepção faz com que nós recuemos ou que nós tomemos outros caminhos. Eles estavam decepcionados e desconfiados. E qual foi a decisão deles? Baseando-se na decepção e baseando-se na desconfiança, nós vamos embora, voltar para a nossa vida antiga. Interessante isto aqui. Inclusive é um aspecto da psique do homem e da mulher. Todos nós sempre voltamos para aquilo que é familiar. E aquilo que nos é familiar sempre está no passado. Então, qual é a reação de uma pessoa desconfiada e de uma pessoa decepcionada? Ela volta ao passado. Ela volta ou para si mesma, que é o seu próprio passado, ou volta ao que é familiar, ao ponto de partida. Eles voltaram para a aldeia deles. E nós sabemos pelos estudos que os 2 são zelotas. A mesma cultura, o mesmo judaísmo de Simão, de Judas Iscariotes, de André. Zelotas. Quem são os zelotas? São os herdeiros dos Macabeus, são os herdeiros da dinastia dos Asmoneus, são os herdeiros da revolta que aconteceu 80 anos antes de Jesus nascer. Eles queriam um rei que derrubasse o Império Romano. Por isso que em certo ponto, o que é dito no Evangelho? Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Essa é a nossa decepção. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. E ele não libertou, morreu e está morto há 3 dias. Outra coisa interessante que eu guardei para dizer a vocês aqui, eles caminharam quantos quilômetros? 11 na gematria sagrada significa romper com um sonho, romper com uma cosmovisão. Dentro do esoterismo, inclusive, tudo que tem 2 colunas tem a ver com travessia. Estamos passando de um lado para o outro. Quando eles estão caminhando 11 quilômetros, eles estão atravessando de volta. Eles estão fazendo uma Páscoa ao contrário. A Páscoa não é atravessar pelas 2 paredes do Mar Vermelho, 11. Atravessar pelas 2 bandas do Mar Vermelho e entrar na Terra Nova. Pois é, eles estão voltando. Não é atravessar as 2 colunas, a de fogo e a de nuvem.
Quando se entra no templo, não se atravessa Iaquim e Boaz. Na cruz também não tem dois, um ao lado do outro. Tudo isso é travessia. Eles agora estão voltando. Primeira explicação. Segunda explicação, quantos discípulos sobraram? Essa conta é fácil. 11. Judas se matou, porque aplicou sobre si a lei. Os outros 11 esperavam. O que significa 11 quilômetros, 11 discípulos? O testemunho dos apóstolos os alcançou. Nós às vezes achamos que a palavra não chega, mas a palavra chega. A palavra vai. Eles caminharam 11 quilômetros e mesmo assim Jesus os alcançou. Agora tem um grande problema. Qual é, padre? Dispositivos interiores de conhecimento. Vou fazer uma pergunta para vocês que parece louca, mas eu queria que vocês compreendessem o que é a epistemologia humana. Eu pergunto a vocês, como é a superfície de Plutão? Existe? Existe? E como é? Não sabemos. Como é que eu vou saber? Somente se eu ver. Ou seja, a nossa epistemologia é ligada a duas coisas. É ligada aos sentidos e é ligada à nossa consciência. Por isso que aparece tantas vezes aqui, eu vi. Eu não vi. Eu não vi o Senhor. Eu vi o Senhor. O ver, meus irmãos, não é apenas com o globo ocular. O ver significa experiência sensorial. E o ver significa consciência. Foi formada uma ideia. Padre, e por que isso é um problema? A ressurreição não é algo tangível a este mundo, assim como Deus não é tangível a este mundo. Como é que a gente cai nessa loucura de achar que Deus vai ficar expresso na linguagem sensorial das coisas? Se eu quero um Deus que eu toco e que eu olho, este Deus não é um Deus verdadeiro. Isso aqui, Santo Tomás de Aquino já criou essa ideia teológica. Deus ultrapassa o mundo, e se Deus ultrapassa o mundo, Ele também ultrapassa os nossos sentidos, e ultrapassa as nossas ideias. Por isso que Jesus Cristo está vivo, ressuscitou, mas a nossa epistemologia, a nossa formação, a nossa estrutura de pensamento não consegue abarcar, assim como você não sabe como é a superfície de Plutão. E o fato de você não saber não significa que não exista. Compliquei? Então nós nunca mais vamos cair no argumento do ateísmo. O ateísmo é exatamente isso, é o materialismo prático. Eu só creio se eu ver, certo? E aquilo que você não vê, que seus sentidos não tocam, não existe? Isso é tão fácil de entender. É porque nós estamos, na verdade, achatando a nossa consciência. Por isso que Jesus Cristo apareceu, se manifestou fisicamente. Mas mesmo assim eles não conseguiram identificar, porque as estruturas da alma, e nós temos sentidos fora e sentidos dentro do corpo, tem sentidos internos e sentidos externos. Eles não conseguiram entender, porque o conhecimento de Deus não é sensorial, nem é racionalista. É um conhecimento transcendental pela fé, iluminativo. Eles viram Jesus, mas não identificaram. E nesta hora, Jesus, com toda a paciência, refaz o caminho da fé. Qual é o caminho da fé? Explicar as Escrituras. Por que tem tanta gente querendo revisar a Bíblia e refazer a Bíblia? Porque eles sabem que a Bíblia, a palavra do Senhor, é uma das pontas da revelação.
E quando nós entendemos as Escrituras, nossos dispositivos interiores despertam. Assim como quando você conhece alguma coisa, existe uma luz dentro de você. Você diz: ah, era isso, eu jamais imaginava que era isso. Pois é, porque o homem não é autossuficiente, nós não nascemos com todo o conhecimento, eu preciso receber o conhecimento. Por isso que Jesus diz: vamos lá, por que vocês estão tão tristes? Por que o corpo de vocês está nas trevas? E eles dizem: você é o único que não sabe? Ou seja, eles têm uma certeza. Qual é a certeza deles? Nós passamos por um grande fracasso. O nosso mestre, o nosso rabi, foi morto vergonhosamente numa cruz. Todo mundo em Jerusalém sabe, só você que não sabe. E isso aconteceu na Páscoa, estava todo mundo lá, todo mundo viu. Como é que você não sabe? Olha como é interessante a ironia do Evangelho. Você não sabe o que nós sabemos? Quando na verdade é Jesus que diz: vocês é que não sabem o que eu sei. Vocês é que não entendem o que é a ressurreição, porque vocês querem entender as coisas do ponto de vista epistemológico, sensorial, empírico. Aí nosso Senhor diz: o que aconteceu? Nosso rabi morreu. Já faz 3 dias, não tem mais esperanças. Acabou. E eles ainda dizem: algumas mulheres deram um susto, mas nós não acreditamos nela. Alguns discípulos foram lá e confirmaram, mas nós não acreditamos. Por quê? Porque a ressurreição é uma ideia muito difícil para a nossa cabeça. Tanto que da ressurreição surgem 3 heresias que nós temos que combater. Primeira heresia: Jesus Cristo não era homem verdadeiramente. Ele era Deus e apenas fingiu morrer. Segundo, a morte do Senhor foi na verdade uma transmutação de corpo, que é o que muitos esotéricos dizem. É heresia isso aí. E a terceira heresia: Jesus Cristo na verdade foi levado por Deus antes de que morresse. Tudo isso é heresia. Ele morreu verdadeiramente. Ele experimentou a morte para fazer a experiência completa do ser humano. Não tem nada humano que Jesus não tenha vivido por completo, até a morte, até descer à mansão dos mortos. Agora começa uma nova história. Ele ressuscitou. E como ele ressuscitou, ele precisa ser reinterpretado, inclusive por aqueles que o conheceram. Derrubando outra tese: que nós que estamos distantes 2000 anos da morte do Senhor não podemos conhecê-lo. Não só podemos, como o conhecemos pela fé. E é suficiente. Jesus então vai, com um ato de misericórdia, explicar todo o Tanakh. Torá, profetas sapienciais. O que é isso, Padre? Jesus foi pregando para eles, para que eles entendessem que Jesus cumpriu as Escrituras, inclusive aquelas onde falava que o Messias devia morrer. Quando Jesus explicou, o caminho terminou, porque o caminho humano acaba. E Jesus fez o segundo ato de misericórdia. Qual foi? Ele fez que ia mais adiante. O que isso significa? Se vocês precisarem que eu explique de novo, eu estou disposto. Interessante isso, não é? Quantas vezes nós somos sem paciência? Quantas vezes, quando a gente repete um item da pregação, a pessoa já fica, e o padre já está se repetindo, acabou o repertório. Não é isso. É que há pessoas que ficaram pelo caminho. É igual a uma mãe ou a um pai, que se o filho não entende a tarefa, o que é que faz? Pega logo um cacetete para espancar até aprender? Não. Vai explicar de novo. Por quê? Porque o conhecimento é feito assim, ao pé do ouvido e com paciência. Quem não tem paciência, não seja pregador. Quem não estiver disposto a dizer as mesmas coisas todos os anos, não seja pregador da igreja. O próprio Jesus disse: eu vou repetir tudo que vocês já sabem, eu vou repetir. E se precisarem, eu passo a noite inteira repetindo. A paciência de Deus. E quando Jesus fez que ia adiante, ou seja,
O caminho continua. Qual foi a palavra que eles disseram? Eles disseram 3 coisas. Qual foi a primeira? Meinet, que significa: habite conosco, faça a sua tenda conosco, more conosco, não vá mais embora, manifesta-te a nós. Primeiro verbo em grego. More aqui, arme sua tenda aqui, que foi traduzido como fica conosco. Não é ficar, ficar é verbo de ligação. Em grego o verbo é verbo transitivo direto. Faça a sua casa, more aqui conosco. Segundo pedido, é tarde. O que significa é tarde? Significa que terminou a possibilidade daquele dia. Aqui tem um segredinho. Deus é eterno, mas o ser humano ainda não é. Ainda seremos eternizados por Deus. Então nós precisamos abrir o coração enquanto é tempo. Nós precisamos aproveitar as chances de conversão enquanto é tempo, porque um dia vai chegar a tarde. E quando chega a tarde, não adianta correr atrás para entregar o serviço que não fez o dia todo. Há pessoas que são assim, não é? Pela manhã conversam, aí meio-dia rede social, à tarde televisão. Quando chega 5 da tarde, agora eu vou fazer tudo. Não, não vai não, acabou o tempo. É tarde. Disciplina da alma. E qual foi o terceiro pedido? A noite está chegando. O que é a noite? A hora da incerteza e a hora das trevas, a hora da perseguição. Por que eles pediram para Jesus ficar com eles? Nós estamos interiormente nas noites, na treva, nas trevas e na noite. Estamos inquietos. Fique conosco. Podemos terminar agora? 7h34. Qual foi a reação do Senhor? Jesus fez 2 coisas. Jesus lavou as mãos, os braços, como todo judeu faz antes de uma refeição, ainda mais esta que era a refeição de Páscoa. Jesus lavou as mãos e os pés. Água, palavra. A palavra nos purifica. Jesus os lavou com palavra. Depois o Senhor pôs-se à mesa e, pondo-se à mesa, tomou o pão, deu graças e distribuiu. Essas palavras nós encontramos onde? Na missa. Precisa escrever, atenção, você que está em 2026, aqui Jesus celebrou a missa. Não! A missa é exatamente isso. Nós estamos na parte da palavra, do Tanakh, e daqui a pouco vamos para onde? Tomar o pão, dar graças e distribuir. O Evangelho é escrito para gente inteligente. É a missa. E o que aconteceu quando eles comeram o pão sem fermento, matizá? Eles renunciaram ao orgulho, porque todo aquele discurso deles era de orgulho. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Orgulho. Qual foi o pecado de Caim? Orgulho. Eles comeram o pão, foram lavados pela palavra. E o que aconteceu com os sentidos deles, com a consciência deles? Os olhos se abriram. Abrir olho significa, agora nós enxergamos o que não enxergávamos. E olha que coisa bonita. E eles viram que era Jesus. E o que aconteceu quando eles viram Jesus na Eucaristia? Jesus não desapareceu não. Em grego está escrito que Jesus ficou invisível aos olhos. Por que em grego aparece com tanto detalhe? Muito simples. Invisível não significa inexistente. Você enxerga o ar? Ele existe. Você enxerga seus pensamentos? Ele existe. Você enxerga Deus? Ele existe. Jesus ficou invisível aos olhos. Ele está aqui no meio de nós. E quem tiver paciência, nós vamos até a 6ª semana da Páscoa explicando de que maneira Ele está presente. Amém?